Olá, tudo bem? Nosso assunto é sobre a família. O que é família? Convencionou-se chamar de família o agrupamento de pessoas que, sendo unidas por grau de parentesco entre si e vivendo numa mesma casa, ou mesmo sem casa, constituem um lar. Então, a casa é o local onde vivem. O lar é a forma como vivem. Duas coisas. A casa é construída a partir de artefatos de construção e não tem durabilidade garantida. Quaisquer intempéries mais fortes da natureza podem derrubar a casa. O lar, por sua vez, é constituído de laços afetivos, é construído com amor, sexo, ética moral e social, respeito, honra, educação, proteção, tudo mais que possa gerar segurança e felicidade para esse lar. O lar, ao contrário da casa, é constituído para formar e atravessar gerações. Então vamos ver o lar no modelo divino. É um projeto de Deus. A família é e sempre será formada por um homem ou uma mulher. Não tem dois homens, não tem duas mulheres. Dois homens não é uma família, duas mulheres não são uma família. Eles são um par. Família é sempre homem ou mulher, porque eles se encaixam um no outro. Dois homens e duas mulheres não conseguem se encaixar. Então, por que um homem e uma mulher? Porque eles possuem o poder, quando em conjunção carnal, de produzirem um outro ser semelhante a eles. Eles foram criados com a capacidade de se reproduzirem. Isto, porém, só ocorre se houver coabitação, ou seja, individualmente, mesmo tendo aparelho reprodutor, não conseguem se reproduzir. Isso explica a palavra do Senhor quando orientou o homem a respeito do casamento. Ele diz lá em Gênesis: E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. Então está falando que a mulher é feita para andar ao lado do homem, é adjutora, ao lado, companheira, coluna do homem. A mulher não é para andar na frente do homem, nem atrás do homem, lá atrás, carregando a penca de filho. Não, a mulher é para andar do lado do homem. A mulher não é empregada, não é submissa, ela é parceira e companheira do homem. É isso que a palavra diz. Então, a palavra apegar-se, no hebraico, tem um sentido interessante. A ideia contida nesse vocábulo é de se juntar-se duas folhas de papel e com uma cola super aderente grudar uma na outra. E depois de algum tempo, com a cola completamente seca, você tentar separar. E vai separar e não vai conseguir. As duas folhas é praticamente impossível se separar sem trazer prejuízo para as folhas. E na vida entre homem e mulher é a mesma coisa. Você juntou, virou uma só carne, um só corpo, e quando tenta separar, vai faltar pedaço, vai um pedaço de um para o outro, e as marcas vão ficar na vida toda. Então, essa é a ideia divina, quando o Senhor afirma que serão uma só carne. Eles, o homem e a mulher, se fundirão e tornarão uma unidade. Esse que você tem que entender. Casou é uma unidade só. Então, serão um casal, uma família, um lar, um núcleo social. A etimologia da palavra família. Param certas dúvidas sobre a etimologia da palavra família. Alguns chegam a oferecer duas origens no vocábulo latino. Fames, que quer dizer fome, ou famulus, que quer dizer servo, dando a ideia de que a família era a concentração de escravos dentro de uma casa, pertencendo a um proprietário. Essa casa onde os escravos ficavam era chamada casa de famílias. O proprietário dos escravos era o pater famulus, ou o pai de família. Esse conceito nasceu no Império Romano, quando as tropas traziam prisioneiros para transformá-los em escravos. E uma vez em Roma separavam os que iam trabalhar como servos ou servos e outros iriam para outras tarefas, como gladiadores e outras ocupações que não fossem servir à casa. Cícero, intelectual altamente influente em Roma, dizia que unus homo família non est. Então quer dizer, um só homem não constitui família. Com essa afirmação, ele consolidou a ideia de que família é um agrupamento de pessoas. O eminente mestre em leis do século III, Júlio Paulo, dizia que família nomine etiam duo servi continentur. Quer dizer, dois servos já se constitui o que pode chamar de família. Esses conceitos latinos de eminente personalidade, representantes da cultura romana, já refletiam o conceito judaico que era muito mais antigo que a formação latina. O conceito bíblico de família. A história bíblica, aceita e praticada pelos judeus e pelo cristianismo no mundo todo, revela a origem da família desde a criação do homem no Jardim do Éden.
Ao formar o homem do pó da terra e dar-lhe vida com o sopro divino, Deus estava lançando seu projeto de família para toda a humanidade. Ao perceber que um só homem não poderia executar tal projeto, o Senhor providenciou-lhe uma companheira chamada na Escritura Sagrada de adjutora, que estivesse como diante dele, ao lado dele. Em hebraico quer dizer Ezequenegedo. A partir desse casal, um macho e uma fêmea, sempre lembrando, um macho e uma fêmea, não dois machos e duas fêmeas, Deus inaugurou seu projeto de família sobre a terra. Vieram os primeiros filhos e as famílias como se foram se desenvolvendo e se multiplicando. Então, como se formavam essas famílias? Partindo de um primeiro casal na Terra, como foram formadas as primeiras famílias que iniciaram a sociedade após a criação do homem? Essa fase da formação familiar criou um tipo de família chamada consanguínea. Ela serviu de base para as transformações que vieram depois com a povoação da Terra. Era chamada de família consanguínea porque eram unidos pelos laços sanguíneos. Era uma relação mais biológica do que afetiva. Havia permissão divina para a procriação entre parentes, sem sentimento de culpa. Na história de desenvolvimento das famílias na sociedade, podemos estabelecer que a família consanguínea foi a primeira fase desta evolução. Era uma família unilateral, o que os unia a saber que eram do mesmo sangue. Por isso, o filho se considerava ligado à mãe e a mãe ligada à sua mãe. Só se considerava parente por esta ligação biológica. Nesta época, não se chamava avó, ou bisavó, ou avô, ou bisavô. Para os descendentes, era apenas parente ou uma paternidade. Isto é, todos eram apenas pais ou parentes. Outro fato importante é que mesmo tendo conjunções carnais entre si, não era permitido essas relações entre pais e filhos. Ou seja, irmãos podiam se relacionar com irmãos, primos com primos, com tios, mas jamais com seus próprios parentes. Então, o que eu quero trazer com essa mensagem, fazer a gente entender? Que a constituição da família vem lá desde os primórdios da civilização. Vem lá desde Gênesis, quando diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se juntar à sua mulher e será uma só carne. Então, quando é uma só carne, está dando a ideia de unidade. Juntou, não pode arrebentar. Se arrebentar, fica faltando pedaço, como nós temos um exemplo aqui. E se você pretende casar, ou quer casar, ou é casado, você tem que levar isso em consideração, que você juntou fazendo juras de amor. E você fez juras de amor, o amor não acabou, o amor está escondido atrás de muitos problemas que foram criados, e se tirar todo esse problema, você vai ver que o amor ainda está lá. Então, trate bem o seu cônjuge, ame o seu cônjuge, dê amor ao seu cônjuge, dê carinho, dê compreensão, dê amor, dê paz, seja cúmplice, seja companheiro, seja como a adjutora, a coluna, seja sempre ao lado do seu cônjuge, para que ele possa entender o quanto é o importante uma família. Não é esse caso de casa e descasa, ou dois homens ou duas mulheres, não, é homem e mulher constituindo uma família que vai gerar filhos, e filhos saudáveis para você procriar e ter mais, dessa família gerar uma outra família e daí por diante. Esse é o conceito de família que a palavra de Deus tem para nós. E essa mensagem que eu quero deixar para você agora, e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.